Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. TRT de Goiás comemora 30 anos de existência e inaugura a última etapa do Complexo Trabalhista de Goiânia. A ansiedade domina profissionais no retorno ao trabalho presencial. E no bloco de entrevistas, o arquiteto Kardec Borges fala sobre as novas tendências na arquitetura dos ambientes de trabalho no período pós-pandemia. O Hora Extra está no ar. Com a flexibilização do isolamento social em várias cidades do Brasil, as empresas começam a se movimentar para voltar ao trabalho presencial. No entanto, a medida é considerada prematura por parte dos empregados, que se dividem entre o receio de perder o emprego e o medo de um possível contágio. A arte de ensinar faz parte da vida de Leila há quase 3 décadas. Com as escolas fechadas durante a pandemia, a pedagoga viveu uma experiência diferente este ano. Passou a trabalhar de forma remota e gravar vídeos para manter o contato com as crianças. Com a previsão de retorno às aulas presenciais no início do próximo ano, ela tem medo de contrair a Covid-19. Eu tenho pai idoso, eu tenho pai de 90 anos. E aí, como que faz? Eu vou para uma instituição educacional cheia de crianças, em que os pais também estão lá, estão também os servidores, e eu não sei como eles se cuidam. Como que pode ser? E essa contaminação? E se vier? E se eu for assintomática e passar para minha família? Então, tudo isso me preocupa. Para a pedagoga, ainda não é momento para a reabertura das escolas. O poder público, que é o que gere, que movimenta tudo isso, não deveria abrir o trabalho presencial agora. Algumas áreas são fundamentais, mas outras que podem esperar, acredito eu que devem esperar a vacina. Voltar ao trabalho presencial ainda é um dilema para muita gente. Existe sim a vontade de voltar ao convívio social dos colegas e, ao mesmo tempo, o receio de contrair o vírus, já que ainda não temos uma vacina. Há aqueles que não querem voltar à empresa porque se adaptaram muito bem ao home office. Já outros tiveram que retornar, mesmo contra a própria vontade, por medo de perder o emprego. Segundo este advogado, se o poder público autoriza a retomada de determinada atividade, a empresa pode exigir o retorno do empregado ao trabalho presencial, sob pena de demissão. Já o trabalhador integrante do grupo de risco, ele pode se opor ao retorno ao trabalho presencial definido pela empresa. É bem verdade que essa situação de grupo de risco, ela não pode ser algo da opinião do trabalhador. Ela precisa ser fundamentada, documentada, formalizada. Um empregado, por exemplo, que possui alguma comorbidade em relação à sua saúde, um médico precisa formalizar isso através de um relatório médico, de um atestado médico. Ele explica ainda que a empresa precisa seguir todos os protocolos de segurança, mas se o empregado for contaminado pelo novo coronavírus no local de trabalho, o empregador deve ser responsabilizado. Então a empresa ela passa a ser responsável. Ela precisa indenizar o empregado de todo o prejuízo que ele tenha decorrente de uma eventual sequela que a doença possa provocar ao empregado. É uma situação muito séria, muito penosa, financeiramente inclusive para a empresa, que deve ser evitada. No caso da Leila, se realmente for obrigada a voltar à escola, ela vai tomar todos os cuidados necessários para evitar o contágio pela doença. Farei de tudo. E eu espero que as pessoas tenham consciência de que também deverão fazer de tudo, porque eu não quero me contaminar e muito menos trazer essa doença para dentro da minha casa. O TRT de Goiás comemora 30 anos de existência. Nesse mesmo ano, inaugura a última etapa do Complexo Trabalhista de Goiânia. Comemorações necessárias em um dos anos mais difíceis da Justiça do Trabalho goiana. Um prédio moderno com decoração e estrutura de primeira qualidade. As novas dependências expressam a busca incessante da Justiça do Trabalho pela excelência no atendimento à sociedade. Os 2 novos blocos fazem parte da última etapa do Complexo Trabalhista da capital goiana e vão abrigar gabinetes de desembargadores, salas de sessões das turmas e do pleno e unidades judiciárias de 2º grau, além da presidência e vice-presidência. O espaço também conta com auditório e praça de convivência. É a finalização de um sonho que remonta praticamente ao início
do tribunal, né? Nós pudemos terminá-lo coincidindo com essa data de celebrar os 30 anos de história do tribunal e desde o início o tribunal almejava ter situado num único lugar todas as suas instalações em prédios que tivessem sido projetados para acolher as nossas atividades. E agora a gente realiza esse sonho no 30º aniversário de instalação do tribunal. Mas o caminho até aqui não foi fácil. Em outubro de 2015, um grande incêndio interrompeu a obra, mas com esforço e trabalho, tudo foi superado. Agora, ao todo, são 79 mil metros quadrados de área construída. Além dos novos blocos, já faziam parte do complexo o edifício Ialba Lusa, destinado às atividades administrativas, e o Fórum Trabalhista, onde funcionam as 18 varas do trabalho de Goiânia. O ministro do TST e ex-presidente do TRT de Goiás, Breno Medeiros, representando a presidente do TST, ministra Cristina Peduzzi, veio ver de perto as novas instalações e relembrou as dificuldades que já passaram. Depois do incêndio, nós ficamos um pouco abalados aqui e a dificuldade se continuava ou não, o que seria feito, porque a demolição também parece ser algo simples, mas não, veio uma máquina, foi contratada uma empresa para demolir, uma máquina de São Paulo para fazer a demolição para que não afetasse os outros prédios que estavam ao redor. Então foi um processo lento, mas que conseguimos aí demolir e voltar à construção, né, os prédios continuarem a serem as obras finalizadas. Devido à pandemia, a cerimônia de inauguração foi semipresencial e transmitida pela internet para evitar aglomerações. Diversas autoridades fizeram questão de prestigiar o evento, que marcou também o aniversário de 30 anos da Justiça Trabalhista em Goiás. Como parlamentar, tive a oportunidade não só estar desde o primeiro momento na verba da compra da área para que pudesse se instalar no ano de 1990 o Tribunal de Justiça, como também junto com toda a bancada, trabalhando para que nós construíssemos esse complexo maravilhoso que indiscutivelmente é um respeito ao trabalhador, é um respeito ao cidadão goiano que precisa de resolver todas as suas pendências trabalhistas com todos os desembargadores e também funcionários responsáveis e que respondem ou dentro de acordos que são aqui construídos ou também com as ações rápidas de todos os processos que aqui são encaminhados. Se no início era um prédio discreto e simples, hoje ele se destaca na região. Em 3 décadas, a Justiça cresceu muito, precisou se expandir em qualidade e também fisicamente. O resultado é todo esse complexo, formado não apenas por concreto, mas principalmente por gente que trabalha aqui todos os dias ou que vem aqui em busca dos seus direitos. Motivos para comemorar o TRT de Goiás tem de sobra. O tribunal recebeu o selo Diamante do Prêmio de Qualidade CNJ 2020 do Conselho Nacional de Justiça. Sabe o que isso significa? Essa é a maior premiação do judiciário brasileiro. O TRT 18ª Região se destacou nas 4 categorias: governança, produtividade, transparência, dados e tecnologia. É mais uma conquista em meio a muitos desafios. O Prêmio CNJ de Qualidade, ele avalia todos os mais de 90 tribunais do país, analisando 4 eixos fundamentalmente, analisando as boas práticas de governança, de produtividade, de transparência e ainda a fidelidade na questão de dados e tecnologia. Ao analisar esses 4 eixos, ele atribui notas aos tribunais e aí são premiados aqueles que se destacam. E os 3 melhores em cada segmento recebem o selo na categoria mais alta, que é a categoria Diamante, que nós fomos agraciados esse ano. Parabéns a todos os 110 magistrados, aos quase 1.700 servidores e auxiliares e a todos que trabalham no tribunal para promover a pacificação e a justiça social. Muita gente já passou e ainda vai passar por aqui fazendo história. Que os próximos anos sejam de muito sucesso e muitas vitórias. Muita dedicação para a gente continuar pacificando as relações entre o capital e o trabalho, levando a harmonia e solucionando os conflitos, para que o nosso Estado possa se desenvolver cada vez mais, sem prejuízo à dignidade do trabalhador. No próximo bloco, o arquiteto Kardec Borges fala sobre as tendências na arquitetura dos ambientes de trabalho no mundo pós-pandemia. Voltamos já!
A pandemia tem impactado diversos segmentos do nosso cotidiano e a arquitetura com certeza é um deles. As medidas de restrições, isolamento e distanciamento social mudaram a forma como nos relacionamos com o mundo, com a nossa casa e com o ambiente de trabalho. Com isso, descobrimos novas necessidades. Muitos profissionais têm se questionado como será a arquitetura pós-pandemia. Sobre esse assunto, conversamos agora com o arquiteto Kardec Borges. Seja bem-vindo à Hora Extra, Kardec. Obrigado, Lídia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, essas mudanças de comportamento influenciam na forma de ocupar a casa e também no planejamento dos espaços corporativos? Lídia, o que nós observamos com esse processo pandêmico é que as pessoas tiveram muito tempo para avaliar. Ficamos mais tempo em casa como nunca antes, né? E com certeza isso influenciou. As pessoas estão olhando a sua nova forma de ocupar a sua casa, aqueles espaços que a gente quase nunca chegava, estava ali. A gente começou a enxergar o que incomodava, pouco agora incomoda mais, né? Então, essa mudança, sim, é significante. As pessoas começaram a entender o outro lado da casa. E para quem faz home office, o que é necessário para ter um ambiente de trabalho confortável em casa? Olha, o home office, eu espero que ele não seja um processo definitivo. Eu espero que ele seja só um momento, né? Mas já que a gente está em casa, existem alguns fatores que a gente tem que observar. Primeiro deles, a questão de ergonomia. A cadeira que você vai trabalhar, quanto tempo que você vai ficar? Você vai ficar 8 horas trabalhando como você fica no teu escritório? Então, primeira coisa, ergonomia. Essa palavrinha aí é falar de cadeira, falar de bancada, posição, para que você tenha seu conforto. Questão do corpo, né? Não somente ambientes improvisados, né? Não improvisado, porque você não consegue nem terminar o dia dessa forma, né? Segundo ponto, uma boa iluminação. Né? Se a gente está trabalhando com equipamentos, se a gente está num ambiente mais escuro, vai forçar muito mais essa questão da visão. Então, uma boa iluminação. Aquilo que o escritório está preparado, que recebe essa iluminação, né? Nem sempre é a nossa casa, porque a iluminação da casa está preparada para outra condição. Tá? E a terceira, eu colocaria a questão de ventilação, questão... se está pegando sol, qual é a posição que você está colocando, nem sempre está favorável. Se o seu apartamento, se você mora em um apartamento pequeno e ele é voltado para o sol, como é que é essa condição térmica? Então, todas essas questões, elas têm que ser observadas para saber se realmente você está confortável e está em casa trabalhando. Se essa condição de trabalho, ela não te atende da forma que você está, então não é interessante você estar trabalhando em casa. É verdade. A gente vê as pessoas trabalhando na sala, na varanda, no quarto. Isso contribui para a forma como os arquitetos projetam uma casa? Ou seja, painéis que deslizam, móveis com rodízio? Com certeza. Já vem de médio prazo essa questão de espaços versáteis, né? Principalmente em apartamentos menores, casas menores, a versatilidade do espaço, né, em que ele tem mais de um uso, isso facilitou muito. Então, aquela sala que pode virar um home office, né, no momento que você precisa trabalhar, mas depois ela pode ser a sala de visita, que vai estar integrado com a cozinha. Sim, isso é uma tendência que se firmou mais ainda agora. Espaços versáteis é um grande mote para quem tem espaços pequenos. E está havendo uma certa demanda maior. Muito grande em relação a isso. E no ambiente corporativo, a tendência agora é mudar o layout dos escritórios, menos mesas, mais distâncias? Já está se sentindo essa tendência? Num primeiro momento, sim. Né? Houve algumas empresas, né, diminuíram a quantidade de pessoas, né, mudaram as rotinas e houve esse distanciamento. Mas existem algumas tendências que a gente tem visto aí nos ambientes corporativos. É mais descentralização. Tá? O funcionário que foi, num primeiro momento, para um ambiente corporativo, a gente começa a olhar que essas empresas descentralizaram as grandes sedes e há uma discussão que se crie subsedes. Isso facilita muito na questão da mobilidade, isso é chamado coworks. Isso é uma tendência que está se aprimorando, isso dá mais facilidade. Perdão, coworks. Coworks. Coworks.
Que explica essa palavra para gente. Cowork são escritórios compartilhados. Você paga, você usa pelo tempo que você está ali disponível. Isso para a empresa é interessante, né? Porque ela paga pela hora que o funcionário está usando. Então, aquela estrutura toda que ela tinha que criar antes, né, para ela é mais econômico. Algumas empresas estão caminhando para esse processo. Tá? Agora, tem um outro lado, a gente está falando do particular. Quando a gente está falando das empresas públicas, eu vejo que houve uma grande transformação e que sim é uma tendência a ser pensada, né? Aquela estrutura grandiosa, cara, né, que se mantinha, esse funcionário simplesmente está aqui, o que ele pode estar produzindo fora, eu acho que isso é algo que tem que ser pensado e muito bem pensado. Essa pandemia talvez nos revele esse outro lado do serviço público, mais descentralizado também. Uma tendência que vem para ficar. Uma tendência que vem para ficar. E as salas de reunião também estão sendo repensadas? Devem predominar as reuniões à distância? Os espaços de convivência? As salas de reunião, a gente já tinha um uso muito tímido da tecnologia aí, né? À distância em algum ponto. O que veio agora acelerou, e acelerou muito. Então, a gente está vendo que aquelas salas grandiosas, a tendência dela foi e vai ser diminuir, investir mais em tecnologia, né? A interação à distância. Isso veio sim para ficar. As viagens a trabalho, com certeza, se diminui bastante, porque a gente agora percebe que nem sempre é necessário esse deslocamento, né, ocupar uma sala de reunião o tempo necessário. Então, para a produtividade, né, para o que a gente faz no dia a dia, ficou muito mais interessante a reunião não presencial. As pessoas aprenderam a usar a tecnologia? Aprenderam a usar a tecnologia. E os espaços de convivência, como é que você enxerga eles? Nós somos seres sociáveis e aí eu não vejo que isso seja uma questão de desaparecer, né? Eu falo que afastar as pessoas da empresa dificulta a forma como essa empresa implanta suas políticas, né? Como é que a empresa observa teus líderes, como que você implanta os seus programas. Então, eu não enxergo que esses espaços em que as pessoas estão ali como troca, né? Não só o dia a dia, mas nessas áreas de convivência são áreas que a gente também considera como troca. Espaços ricos, eles desapareçam. Eu entendo que nesse primeiro momento a gente tem um processo de afastamento, mas logo, logo a gente volta. Eu não acredito que isso seja um processo. Esse, para mim, talvez seja um dos grandes espaços em que a gente pode exercer o ócio criativo dentro da empresa. Ok, Kardec, vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o arquiteto Kardec Borges sobre as novas tendências na arquitetura no mundo pós-pandemia. Voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o arquiteto Kardec Borges sobre a arquitetura no mundo pós-pandemia. Kardec, você acha que os escritórios do pós-pandemia vão ser mais equipados com tecnologias para evitar toques em objetos e maçanetas? Lídia, essa tecnologia no touch, né, ela foi acelerada. Ela já era uma tendência que a gente tinha aí. Então, essa questão de reconhecimento facial, né, para que você não precise mais digitar, né, as portas que se abrem automático, a questão de comando de voz, está aí, né, os nossos celulares comandando isso, a casa sendo comandada por essas assistentes virtuais. Sim, ela é uma tendência que se acelera e é uma coisa que a gente traz para o nosso dia a dia, não só para dentro do trabalho, a gente começa a incorporar, tá? Então, isso sim é algo que eu vejo que veio para ficar. E tem empresas que estão eliminando o uso de objetos como telefone fixo e até computadores. Os funcionários vão usar só laptops. Novas rotinas de higiene devem influenciar nos projetos? Sim, depende do segmento que você está. Tá? Então, existem lugares onde você não pode trocar esse equipamento. O equipamento é da empresa, né? Depende do desempenho desse equipamento. Mas para empresas em que somente o equipamento individual, né, que você está ali, que é o seu laptop, seu celular,
Se aquilo a empresa consegue te fornecer ou se ela paga por esse equipamento, pelo uso do teu equipamento, sim, isso já é rotina em algumas áreas tranquilas, né? Mas eu não vejo como cortar outras linhas de produção, que você depende ali do equipamento. A gente ainda vai continuar com essa linha de tocar, de ser substituído por outro. E aí sim entra a questão de segurança, de higienização, né, de descontaminação dessas áreas de equipamento. E aí a gente vem falando já sobre isso, mas gostaria que você comentasse essas mudanças na forma de ocupar a casa e os escritórios. São mudanças momentâneas ou devem permanecer? Tá todo mundo querendo voltar para o nosso normal, né? Eu vejo que a gente vem com saudade. Eu não acredito muito numa mudança de comportamento muito forte, que 6 meses faça valer tanto tempo, né? E ela pode ter acelerado algumas questões de uso, mas a nossa questão de querer encontrar, de estar perto, de interação com os outros, é nosso, né? Nós como os seres humanos, né, só sobrevivemos até aqui porque a gente viveu em grupo, né? Então eu não vejo que algo momentâneo, né, seja determinante para que a gente se afaste. Então, assim, isso é uma questão de momento, né? Eu acredito que logo a gente volta num processo normal de reaproximação, de convivência, de reunir a família em casa no almoço de domingo, ou de sair para o happy hour depois do trabalho com os colegas. Sim, é o que a gente mais quer hoje. Eu não acredito que haja uma ruptura comportamental a partir disso. Para mim é uma questão só de momento. Kardec, vamos agora para a pergunta da telespectadora Isabela Elisita. Olá, Kardec, tudo bem? Você acredita que a partir de agora o verde e o paisagismo eles vão ganhar mais espaço nos ambientes corporativos? Isabela, sim, com certeza. Isso é que a gente chama de biofilia. Trazer para os espaços corporativos verde, ventilação, áreas mais ventiladas, menos ar-condicionados, menos espaços fechados. Sim, isso é uma tendência que ela já vem de uma discussão de um bom tempo. Muitos espaços hoje estão passando por essas transformações. Nós passamos mais da metade da nossa vida nos espaços de trabalho, né? Nada mais do que esse conforto, trazer um pouco disso. Esse movimento de biofilia tem feito grandes projetos, grandes arquitetos têm transformado grandes áreas do corporativo. De fato, é muito mais agradável trabalhar em espaços mais verdes, né, Kardec? Com certeza. E uma última palavra que você pode dizer do que vem por aí nessas tendências da arquitetura? Lídia, a arquitetura ela acompanha o tempo que a gente está, né? Eu falo que a gente não é futurista, né? Não fica aqui inventando o futuro. A gente só lê o que está aqui, né? E projeta o que vem, o que vai ser consumido daqui a pouco. E tudo que a gente está projetando é fruto do momento que a gente está vivendo. A pandemia ela veio, né, para revelar muita coisa, mostrar essa questão da nossa relação com o ambiente construído. E a gente viu que esse ambiente tem poder de curar e até de adoecer. Então, essa revelação de como que nós nos comportamos com o espaço que estamos, com o espaço construído, talvez seja o grande ganho que a gente teve desse processo inteiro, de repensar, né, como é que nós ocupamos esses espaços. Eu acredito que se tenha que falar de algum ponto positivo, vamos falar que repensar o espaço construído e nossa relação com ele foi um dos ganhos que tivemos com esse processo pandêmico. De fato, as pessoas estão muito mais conscientes disso, né? Com certeza. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui hoje no Hora Extra. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com vocês mais uma vez. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje nós conversamos com o arquiteto Kardec Borges sobre as novas tendências da arquitetura no mundo pós-pandêmico. Obrigada por sua atenção. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás no portal, pelas redes sociais e pela rádio web. Até a próxima semana.